Boa tarde a todos. Nós iremos começar hoje os assuntos da segunda unidade do curso de Estruturas de Concreto 2. E o primeiro assunto é pilares. Não é? Nós vamos começar estudando seções retangulares sujeitas à flexão composta reta, e vamos ver isso com grande detalhe. Depois nós vamos ver seções retangulares sujeitas à seção composta oblíqua, e essa nós vamos ver com bem menos detalhes. Primeiro, que ela depende dessa, e segundo, que ou você usa uma tabela, ou você muito provavelmente vai usar um software. A gente vai mostrar os softwares e a gente vai ver bem menos detalhe do que essa. E, finalmente, pilares de edifícios. Então, problema de pilar de edifícios, aqui a gente vai saber como é que calcula, verifica, como é que calcula a armação de seções retangulares sujeitas à flexão composta reta. O problema é achar a carga a que os pilares estão submetidos. Porque em pilares de edifícios acontece o que a gente chama de efeito de segunda ordem, que vai tornar o cálculo dos esforços solicitantes um pouco mais sofisticado. Então, esse assunto aqui é para calcular os esforços para entrar no que a gente já viu antes, né? Mas, a título de introdução, vamos ver um exemplo bem mais simples. Vamos imaginar que a gente tem uma seção retangular, base B, altura H, sujeita a um esforço normal e um momento fletor. Né? Isso é igual, idêntico, na minha cabeça eu não vejo nenhuma diferença. Isso aqui está sujeito a um esforço normal com excentricidade E, que é dado por M sobre N. Então, é estupidamente importante a gente ficar com essa dualidade aqui, né, de carregamentos. Isso para mim é absolutamente a mesma coisa. Daqui eu vejo isso, daí isso aqui eu vejo isso. Para mim é tudo igual, tá certo? E a excentricidade é M sobre N. Né? Não vamos esquecer disso. Então, eu vou admitir que isso aqui é uma seção de um material elástico até ele morrer. E como é que ele pode morrer? Na compressão por esmagamento e na tração por por fratura do material, tá certo? Então eu vou sair dali e vou entrar aqui exatamente o que está lá, mas lá está muito apertadinho e aqui está mais fácil de ver. Então vamos admitir aquela seção transversal, retangular, sujeito ao esforço normal é momento fletor, um esforço normal com excentricidade é. O material é elástico linear e os critérios de resistência são. Então ele é elástico linear até morrer. Quando é que ele morre? Se ele atingir a seção FCU, que é a tensão última de esmagamento da compressão. Certo? Então, atingido, ele é linear até chegar aí, ele explode, ele simplesmente esmaga. Né? E ele pode também romper se você chegar à tensão última de fratura na tração, FTU. Então ele é linear, até chegar ali, ele fratura, tá certo? Então eu tenho uma estrutura realmente linear, material realmente linear, e o critério de resistência deles é se ele não pode chegar a essas tensões limite, que é FCU, que é de esmagamento à compressão, ou FDTU, que é de fratura à tração. Né? Então, as tensões não podem jamais chegar ali. Então, vamos calcular as condições de capacidade da seção, sujeita a uma flexão composta reta. Então, a tensão de compressão máxima, o que é? É N sobre A, né? Mais M sobre W, onde W é o módulo de resistência da seção. Então, se vocês já viram isso em resistência 1, espero que lembrem. Né? Então, você dividir o momento pelo módulo de resistência dá a tensão máxima de flexão. Tá? E é claro, aqui, como M pode dar tanto uma atração como uma compressão. Dá tanto uma atração como uma compressão. Né? E o W para uma seção retangular é BH2 sobre 6. Tá? Então, dividindo o momento fletor pelo módulo de resistência, eu tenho a máxima atração de flexão, que é a mesma a compressão e a tração. E se eu quiser saber quem é o momento correspondente a uma dada tensão, é só multiplicar essa tensão por W, você vai ter o momento. Tá certo? Então, minha máxima tensão de compressão, que é N sobre A mais M sobre W, sim, todo mundo aqui está em valor absoluto, exceto o esforço normal. N é maior do que zero a compressão. Da doravante, da agora por diante, porque é pilar, né? Ele está sempre comprimido, então se eu não fizesse isso, aí aparecendo sinal menos em tudo que era lugar, certo?
Então, a partir de agora e doravante, N é maior do que zero a compressão. Então, tudo aqui tem valor absoluto, exceto N, que é positivo se de compressão. Então, minha maior tensão de compressão é N sobre A mais M sobre W. Tem que ser menor ou igual a F de C índice 1. Né? E a máxima tensão de tração é M sobre W menos N sobre A, porque quando ele é compressão, ele diminui a tensão de tração. A não ser que N seja negativo. Ele pode ser negativo, que aí vai dar tração. Tá certo? Então, essas são as condições de capacidade da seção e essas são os critérios de resistência do material, que aqui ficou tudo extremamente simples. Né? Então, vamos pegar o caso onde N é maior do que zero. Então, eu vou entrar nesse gráfico aqui, eu estou olhando daqui para cima. Tá? E mais, uma situação onde F de CU é igual a F de TU. Tá certo? Então, se eu dividir estou olhando só para N maior do que zero, tá? Então, quem manda aqui? É a tensão de compressão máxima, tá? Porque as duas tensões limites são iguais. Então, quando é que isso aqui manda? Quando N é maior do que zero. Então, estamos olhando para essa parte de cima aqui desse diagrama, tá? E FCU, F de TU, eu divido tudo por F de CU aqui. Então, fica N sobre A vezes FCU mais M sobre W vezes FCU menor ou igual a 1. Ora, mas A vezes F de CU é a área total da seção vezes a tensão limite. O que é isso? A máxima esforço normal que a seção pode suportar antes de se esmagar, antes do material esmagar. Então, isso aqui é o N máximo. E quem é W vezes FU? Então, a gente já viu que você multiplicando o módulo de resistência da seção vezes a tensão lhe dá o momento fletor. Né? Então, o que é WDFU? É o máximo momento que, trabalhando sozinho, romperia a seção por, nesse caso, estamos olhando só a compressão, mas os dois são iguais, romperia a tração e a compressão. Nós vamos olhar só para o lado comprimido. Então, esse é o momento máximo que a seção aguentaria antes de a fibra mais solicitada esmagar a compressão. Então, eu posso reescrever essa última equação sendo N sobre N máximo mais M sobre M máximo menor ou igual a 1. Muito bem, vamos plotar essa equação no plano NM. Tá? Então, essa é a equação, maneira de escrever. Primeiro, vamos plotar ela sendo exatamente igual a 1. Quer dizer, eu estou o quê? Rompendo, porque a tensão máxima é F de CU. Tá? Então, aqui são os pontos que rompem a seção à compressão. Tá certo? Então, essa maneira de escrever, esse aqui no plano NM, nada mais é do que esse é um intercepto N máximo, esse é o intercepto M máximo, e é só ligar para uma linha reta. Então, essa é a maneira de escrever, eu gosto muito desse tipo de escrever a equação de uma linha, né, na geometria analítica, pelos seus interceptos, o N, o intercepto N máximo, o M, o intercepto M máximo, liga por uma linha reta. Muito bem. Então, vamos olhar, isso aqui é o caso onde isso aqui é igual a 1. Ele divide o espaço NM em dois espaços. Um que essa equação é maior do que 1 e outra que é menor do que 1. A gente tem que ver para que lado é o menor ou igual a 1. Né? Ora, é muito fácil, é só ver se zero, de que lado está o zero. Se botar zero aqui, satisfaz essa equação. 0, n igual a 0, m igual a 0, vai dar 0, isso aqui é menor do que 1. Então, 1 está no espaço em que isso é menor ou igual. Então, veja, a seção estará ok daqui para cá, na direção do zero. Né? Então, eu tenho essa parte onde n é maior do que zero, né, que é a parte comprimida, e vamos agora fazer algo igual, só que eu não vou fazer tudo, n ser menor do que zero. Aqui quem manda agora é a tensão de tração, não mais a tensão de compressão, mas como as duas são iguais, isso aqui é exatamente igual ao que está em cima, simétrico, né? Para n menor do que 1. Então, isso aqui, esta linha, a seção rompe porque a tensão de tração máxima é a tensão de fratura na tração, e a seção rompe em todos os pontos dos pares NM da flexão composta. Nessa linha, por quê? Porque a tensão de compressão máxima é a FCU, que é a tensão de esmagamento da compressão. Então, o que é que significa realmente este gráfico que nós doravante vamos chamar de diagrama de interação
esforço normal, momento fletor. Veja, tem um significado importantíssimo. Todos os pontos que estão aqui no contorno rompem a seção. Ponto número 1. Todos os pontos que estão aqui estão rompendo a seção. Então, consequência é que o contorno do diagrama de interação é o lugar geométrico dos pontos NM, dos pares NM, que rompem a seção. Ponto importantíssimo esse, tá? O contorno do diagrama de interação é o lugar geométrico das solicitações NM que rompem a seção, tá? Os pontos que estão internos satisfazem a inequação, satisfazem as condições de capacidade, então são pontos que a seção pode suportar. E todos os pontos externos são os pontos que violam essa condição de resistência da seção e, portanto, a seção rompe. Então, veja, o diagrama de interação é extremamente importante, porque o que é que ele faz? Ele lhe dá uma maneira visual extremamente simples de saber se aquela seção daquele material suporta ou não aquele esforço. Se cair dentro da região, então você está eleito, a seção está ok para aqueles esforços. Se cair fora, não está ok, você morreu. Então é muito fácil saber se uma seção está suportando ou não os esforços de flexão composta NM, do par NM. Outra coisa importantíssima para a gente é qual é o significado de um raio feito esse, saindo da origem. Então, o que é que tem de, digamos assim, de especial com esse raio? É que todos os pontos desse raio, a relação MN é a mesma, tá? M sobre N é a mesma. Mas M sobre N é excentricidade, meu amigo. Ou seja, isso aqui é extremamente importante para nós, tá? Esta linha, todos os esforços NM que estão nessa linha, o par MN da flexão composta, tem a mesma excentricidade M igual a N. Qualquer raio vetor desse. Esse é um raio vetor que tem a excentricidade o quê? Zero. Porque o momento fletor é zero. Tá? E esse aqui é a flexão simples, tem momento e não tem esforço normal. Então, a excentricidade é infinita. Então, você vê que a excentricidade aumenta à medida que você gira essa linha no sentido horário. Então, tudo isso é importantíssimo para a gente. Estou logo avisando. Tá? Então, quanto mais deitada for essa linha, mais próxima daqui, maior será a excentricidade. Certo? Bom, nós sempre podemos desenhar esse diagrama usando números adimensionais, né? Então, como é feito normalmente. Então, a gente vai plotar, em vez de plotar n máximo e m máximo, a gente divide n por m máximo e m por m máximo. Então, agora, esse gráfico ficou completamente adimensional, o que é muito bom para a gente. A gente gosta de coisas adimensionais em concreto armado, né? Independe do FCK, independe das dimensões da seção, tá? Fica adimensional. Então você pode botar n sobre m máximo, sobre m máximo, vai dar algo muito parecido, só que é claro, aqui vai dar 1, porque vai ser o m máximo sobre m máximo, e aqui vai ser 1, que é n máximo sobre n máximo, e aqui vai estar menos 1, para o caso, é claro, de f de CU igual a f de TU. E, mais uma vez, um raio é o lugar dos esforços solicitantes que tem a mesma excentricidade, tem a excentricidade constante. Né? É assim que a gente vai representar o nosso diagrama de interação e vai ser adimensional. E, é claro, todos os pontos que estiverem sob o diagrama estão rompendo a seção, prestes a romper a seção. O que estiver dentro está ok, o que estiver fora já morreu, você morreu, já morreu. Né? Então, essa é uma grande propriedade do diagrama de interação. Eles dizem facilmente se os seus esforços são passíveis de serem absorvidos pela seção transversal ou não. Basta que ele esteja dentro ou sobre o contorno do diagrama de interação. Tá? Porém, vamos pegar um caso mais próximo do concreto. Tá? Que é um caso onde eu tenho uma resistência à tração bem menor do que a resistência à compressão. De novo, vamos sair daqui, que aqui está muito apertadinho. Está bom, porque está tudo juntinho, mas fica apertado para a minha explanação. Então, vamos pegar o caso aqui, onde a gente vai fazer que a tensão a tensão FTU, não é? Que é de fratura-tração, não é?
é metade da tensão de esmagamento à compressão. Né? Ou seja, a resistência à tração é metade da resistência à compressão. Isso por quê? Para simular concreto. Certo? Então, na hora que eu divido a resistência à tração pela metade, se você comparar com o gráfico anterior, o que é que vai acontecer? Tudo que depender da tensão de ruptura à tração vai dividir por 2. Né? Então é claro que o N máximo à tração, em vez de ser 1, vai ser 0,5 do N máximo. É claro, porque a de massa é a compressão. Então, meu dividir a tensão limite de tração pela metade sendo da compressão, ele pega a metade do N máximo, então é 0,5. Idem para o momento fletor, flexão simples, sem esforço normal. Porque aí, como a gente já viu, o esforço, a tensão máxima de tração é igual à tensão máxima de compressão. Como o limite da tração é metade da compressão, cai pela metade. Então, agora esse diagrama fica assim, ó, em vez de ser assim, um triângulo como estava aqui, simétrico em relação ao eixo dos momentos, ele fica com essa cara aqui, certo? Então, o diagrama é esse, isso aqui apenas continua para 1, só para mostrar como é que está essa linha. Então, o diagrama agora ficou este aqui, de interação. Então, meus pontos, todos os pontos que estiverem no interior ou sobre o contorno desse diagrama, estão ok, o que tiver fora, morreu. Então, tem observações importantíssimas. Sim, tudo, raio vetor, tudo é a mesma coisa, tá certo? Mas tem observações super importantes, tá? Então, no ponto B, é chamado de ruptura balanceada. O que é que a gente vai chamar de bico, tá? Para os íntimos, isso aqui é o bico, não é o bico mesmo, né? Então, a seção tem ruptura balanceada. O que é que significa isso? O material aqui nesse ponto esmaga simultaneamente com a fratura do material. Então, ele simultaneamente esmaga e fratura. Então, é um ponto onde você tem uma ruptura balanceada, tanto ao esmagamento, tanto a compressão, como a fratura, a tração. Tá? Então, esse é o ponto B de balance, de ruptura balanceada. O que é que tem de tão importante nesse ponto? Tudo bem que rompeu, aliás, vocês já viram isso antes em concreto 1, né? Isso é chamado quando você tem esmagamento do concreto e tem escoamento da armação, a armação, tem um nomezinho que eu me esqueci agora, armação normal, uma coisa assim, normalmente armada, né? É uma seção normalmente armada, né? Onde você tem ao mesmo tempo compressão, a ruptura, a compressão e escoamento, a tração. Algo parecido com balanceado, só que é armadura tem um nomezinho, né, que eu acabei de dizer. Armadura normal, né? Normalmente, seção normalmente armada, como se chama. Não tem armadura normal, seção normalmente armada. Agora, o que é que tem de importante nesse B? B é o maior, veja aqui, é o ponto das seções que a seção aguenta, ou seja, que estão no contorno, que estão dentro, que tem a maior abscissa, ou seja, o B corresponde ao ponto de maior momento fletor que a seção pode resistir, mas ela só resiste a esse momento fletor com esse esforço normal, hein? Então, esta abscissa desse ponto é o máximo momento fletor que a seção jamais pode suportar. É claro, ela só suporta esse momento quando tiver esse esforço normal, precisa dizer sobre isso. Né? E na região próxima a esse ponto, uma coisa estranha começa a acontecer. Muito estranha. Né? Então imagine esse par MN, que é esse verdinho que está aqui dentro. Ele está dentro do diagrama, então obviamente a seção pode suportar sem problema. Em tudo que você diminui o esforço normal, você cai fora do diagrama de interação e vai para fora. O que é que significa? Que aqui, esta aqui, a seção não suporta. Ou seja, se eu baixar o esforço normal, não é se eu aumentar não, entenda. Tem aqui uma seção sujeita a um certo N e um certo M. Beleza, a seção passa. Passa até com folga. Mas se eu diminuir, for manter o momento fletor e diminuir o esforço normal, vai chegar a um ponto onde a seção rompe. Né? Então isso é muito contraintuitivo,
né? Você baixar um esforço e a seção romper, mas é isso que acontece nas proximidades de B. Isso é uma coisa sui generis, né? Isso ocorre pela baixa resistência à tração do concreto. Então, a compressão dá uma proteção na seção, o que é agradável, né? Dá um arroxo, desde que seja pequenininho, a seção agradece. Só não pode ser um arroxo muito grande, mas se for pequenininho, ela agradece, né? Porque pré-comprime a seção e diminui a tração, tá? Então, tem regiões aqui que, se vocês diminuir o esforço normal, a seção passa a não passar mais, entenda? E outra coisa extremamente importante desse diagrama é que a forma dele é muito semelhante à de uma seção em concreto armado. Muito semelhante, a gente vai ver. O ponto similar ao bico tem grande aplicação para fins de aproximação do diagrama, e na prova eu uso muito o bico, tá? O bico é muito usado para aproximar o diagrama de interação. Se não, vejamos. Esse é o diagrama de interação para essa seção material elástico linear, né? Se você olhar para... Esse aqui é um diagrama de interação traçado de duas maneiras, usando o diagrama parábola-retângulo ou o bloco retangular de tensões. Dá muito parecido, né? Mas isso não é importante agora, isso vai ser importante depois. Mas veja que isso é muito parecido com o nosso bico aqui, ó. Veja, é praticamente a mesma coisa. Então, essa mesma coisa que a gente falou, o bico é o maior momento fletor. Se você tiver aqui, está passando, se você baixar o esforço normal, a seção passa a não passar mais, o que é estranho, é estrambótico isso aí, não é? Você baixa a solicitação e a seção já passava, mas passa a não passar mais, se você baixar o esforço normal, mas é a verdade, né? Então, essa face do diagrama, você vê como é parecido o diagrama de interação para o nosso exemplozinho bem bobinho, com o caso realmente do concreto armado, né? Bom, então, qual é a... Bom, então está aqui, né, bem apertadozinho, difícil de ver, né, ruptura balanceada, máximo momento existente. Note que a diminuição do esforço normal ocorre à ruptura da seção, e por aí vai. Está muito, muito apertadinho aqui, né? Mas qual é o nosso problema com o diagrama de interação? O diagrama de interação é o seguinte: se você estiver no interior do diagrama, se as solicitações plotarem no interior do diagrama, a seção pode suportar o esforço. Se cair fora, você rompeu, você morreu, tá? Então, essa é que é a propriedade do diagrama de interação. Então, vamos para o nosso problema de concreto armado. Vai ser dado a você uma seção transversal, material fornecido, dimensões fornecidas, armadura fornecida. E a pergunta que se faz é a seguinte: a seção suporta MD-ND? Sim ou não? Essa é a pergunta. É claro que isso aqui também pode ser tomado como ND com uma certa excentricidade em MD sobre ND. Para mim é a mesma coisa. Isso aqui para mim, na cabeça, nada muda. Doravante, como eu já tinha dito, esforço normal positiva de compressão, deformação e tensão positivos são de compressão. Aqui encurtamento e aqui tensão de compressão. Doravante, tá? Pilar é assim. Então, a pergunta é essa: dada a seção, ela consegue absorver esses esforços? Ora, se eu tivesse o diagrama de interação, eu sei responder essa pergunta de imediato. Eu ploto N e M, se estiver dentro do diagrama está ok, se estiver fora é inviável. Né? Então, aqui está meio mal desenhado, mas esse é o diagrama de interação. Né? Esse é um real diagrama de interação. Caiu aqui dentro N e M, aqui é M, aqui é N, caiu aqui dentro, você está ok, caiu fora, a seção claramente não suporta. Então você responde facilmente. Só tem pequeno problema: como é que eu traço o diagrama de interação? Bom, aí a gente tem que ver o que a gente falou antes. O contorno do diagrama de interação, o que é? É o lugar geométrico dos pares NM que rompem a seção. Eu vou repetir. O contorno do diagrama de interação nada mais são os pares NM que rompem a seção. Tá? Então, para eu traçar esse diagrama de interação, né, mas aquele bobinho, que é aquelas relações lineares, eu vou ter que achar vários pontos que rompem a seção, ligar por uma linha, e este é o diagrama. De posse do diagrama, eu sei responder se a seção suporta ou não qualquer combinação de N e M. Né?
Só que aí eu preciso, para traçar o diagrama, responder duas questões de lascar. A primeira é como é que eu sei que a seção rompeu? Eu não vou, o contorno não é o ponto que rompe a seção, mas como é que eu sei que a seção rompe? Então, estruturalmente falando, a minha pergunta seria a seguinte: quando é que a seção atinge o estado limite último? Primeira pergunta. Não muito fácil de responder, tá? E a segunda pergunta é como é que eu calculo os esforços resistentes correspondentes ao estado limite último? Então, vamos ter que responder essas duas perguntas. Para responder essas duas perguntas, nós vamos ter que ver o item 17.2 da norma, tá? Então, o item 17.2 da norma é elementos lineares sujeitos a solicitações normais de estado limite útil. Essa seção estabelece critérios para a determinação dos esforços resistentes de seções de vigas, pilares e tirantes. Tirantes, obviamente, é sujeito à tração, né? Submetida à força normal em momentos fletores. Tá? Então, aqui começam as hipóteses básicas. A primeira hipótese, então, na análise de esforço resistente de uma seção de viga ou pilar, devem ser consideradas as seguintes hipóteses básicas. Seções transversais se mantêm planas após a deformação. Então, é a famosa história de que seções planas se mantêm planas. B diz que a deformação das barras passivas aderentes, ou seja, aço comum, ou acréscimo de deformação das barras ativas aderentes, ou seja, cordoalhas de concreto protendido, que não nos interessa no momento, em tração ou compressão, deve ser, então, as deformações devem ser a mesma do concreto em seu entorno, ou seja, voltando aqui nas nossas notas, a primeira hipótese é de seções planas, a gente já viu. A segunda é que o epsilon do concreto é igual ao epsilon do aço, no mesmo ponto, né? Ou seja, perfeita aderência. A barra de armadura não desliza no concreto, né? Não há um deslizamento da barra no concreto. Ele é perfeitamente aderido ao concreto. Então, é a hipótese da aderência perfeita. A hipótese C é a referente a armaduras ativas, proteção, né? E aqui é desprezar a tração no concreto. Então, a D, né? Então, vamos voltar lá. Então, no D, ele diz o seguinte: as tensões de tração no concreto normais à seção transversal devem ser desprezadas no estado limite último. É óbvio isso, por quê? Porque no estado limite último abre uma fissura. Não tem tração. Está fissurado. Então, você não pode considerar sob nenhuma hipótese tensões de resistência à tração do concreto no estado limite último. Muito bem. E o item é a relação à distribuição das tensões no concreto, né? Então, a distribuição da tensão no concreto é feita de acordo com o diagrama parábola retângulo do item 8.2.10.1. Então, vamos lá. 8.2.10.1 é esse diagrama aqui, parábola retângulo, que diz que ele tem um pico, né, a 0,85 do F de CK, tá vendo? Ele tem um pico a 0,85 do F de CK. Ele é uma parábola até esse E de C2. A gente vai precisar dos dois, hein, cara? Ele é uma parábola até ele chegar no E de C2. Ele plastifica a partir do E de C2 e rompe em epsilon de Cu. Tá? Então, nós só vamos usar concretos até classe de C50 até 50 megapascais. O E de C2 é 2 por 1000 e o E de Cu é 3,5 por 1000, que você provavelmente já viram isso com Pablo ou Paulo. Tá? Então, para nós, como nós só utilizaremos esses concretos, então essas são as deformações de plastificação e esta é a deformação de ruptura à flexão, tá? Com grande, que tenha flexão realmente razoável, tá? Então, esses dois números são de extremo interesse para nós, os dois números, SC2, que é 2 por 1000, e SCU, que é 3,5 por 1000. Então, vamos voltar lá. E ele diz que então, no 17.2, vamos voltar lá no 17.2, aqui nesse item D, né? É um item extenso, tá? Item E, quero dizer. Então, a deformação de tensões no concreto é feita de acordo com o diagrama parábola retângulo, que a gente já viu, né? Pico de 0,85 deve CD. Esse diagrama pode ser substituído, vocês já viram isso, por retângulo de profundidade de lambda x, que é o diagrama, o bloco retangular de compressões, né?
onde a profundidade é lambda x, onde o valor do parâmetro da lambda é igual a, bom, 0,8 para FCK menor do que 50 MPa. Então, para nós é 0,8. Nós só vamos usar esse tipo de concreto. Então, a profundidade do bloco retangular de compressões uniforme, né, é 80% de D. Né? Desculpe, 80% de X. Onde X é a profundidade do eixo neutro. Troquei de bolas aqui. Então, eu chamo normalmente isso aqui de A, viu, em vez de Y. É lambda x, x é a profundidade para todo mundo, tá, para todo lugar do universo, x é a profundidade do eixo neutro. Então, isso aqui é 80% da profundidade do eixo neutro. Tá? Então, esse é o bloco retangular de compressão. E qual é a tensão constante no bloco retangular de compressão de profundidade Y? Não é que eu chamo de A, mas ele chama Y. Pode ser tomada o quê? Alfa F de CD. No caso da largura da seção medida paralelamente ao eixo neutro, não diminuir a partir desta para a borda comprimida. Eu vou explicar isso aí. Certo? Então, se isso acontecer e o concreto for menor do que C50, C50 ou menor, até C50, esse alfa C é 0,85. Vocês já estão acostumados a ter isso aqui, eles chamam de efeito Rich, né? Isso aqui é 85 do F de CD, tá? Então, isso aqui é o efeito Rich e é 0,85 do F de CD, tá? Para concretos de classe até C50. Agora, o que é que acontece se a largura da seção diminuir a partir da linha neutra na direção da borda mais comprimida? Tem que multiplicar por 0,9 do alfa C, que é 0,85 F de CD. Vamos voltar lá. Então, está escrito aqui que para F menor ou igual a 50, que é o nosso caso, o lambda é 0,8. Aqui está o diagrama de tensão, deformação, a compressão. O pico é 0,85 de F de CD, ele começa a plastificar em 2 por mil e rompe a esmagamento a 3,5 por mil. Tá? E eu posso substituir o diagrama parábola retângulo para fins de verificação de estado limite e último pelo bloco retangular do professor Whitney. Isso foi devido a um professor Whitney do professor americano de concreto armado. Ele simplificou esse diagrama para um bloco retangular de compressão, simplifica danadamente. Mas o que é que acontece? O FC, essa tensão é alfa de C vezes FCD, onde alfa é 0,85. Nas seções onde a largura da fibra não diminui a partir do eixo neutro. Não diminui. No caso de diminuir, por exemplo, eu já botei isso em prova, cara. Uma seção triangular, a largura diminui, né, na direção do eixo neutro para a fibra mais comprimida. Aí tem um 0,9, tá? Não está lembrado disso? Tem que multiplicar pelo 0,9, você diminui esse F de C, que é alfa CFCD, passa a ser 90% disso, tá? Já botei isso em prova, com certeza, certo? Aí diminui esse FC é 0,9 do nosso FC, tá? E, finalmente, no caso, a armadura, diagrama de tensão e deformação das armaduras, ele manda olhar aqui, a tensão das armaduras deve ser obtida a partir do diagrama tensão e deformação no ponto 8.3.6. Então, vamos ver lá. O modo de elasticidade do aço aqui é 210 gigapascais e aqui é o diagrama tensão e deformação para projeto, para cálculo. Ele pega o mesmo tá? Que é 210 gigapascais para qualquer tipo de aço. Isso é uma coisa extraordinária. Independente da resistência do aço, o modo de elasticidade é constante. Isso é uma propriedade incrível do aço. Certo? Concreto claramente não é, né? À medida que você aumenta a resistência do concreto, você aumenta também o módulo de elasticidade. Então, você vem aqui até o limite, FYD. Então, voltando aqui, esse é o diagrama tensão deformação para a ruptura, FYD, que é FYK dividido por γS. O ES é 210 gigapascais. 500 dividido por 1,5 é 435, tá? É bom a gente já ter esse número de cabeça, o FYD. E a gente admite que o aço rompe, fratura, quando ele atinge essa deformação, que é 10 por mil, tá? Então, na tração, o aço rompe por fratura, vamos admitir, a 10 por mil, e é um dos critérios de resistência que nós vamos ver da seção, mas isso é na próxima aula.